Olá, queridos. Boa tarde a todos. Graça e paz. Quero desejar aqui um ótimo Shabbat Shalom a todos. Bom, eu estou fazendo aqui essa live em áudio. Mas antes de iniciar essa live em áudio, eu quero mandar aqui um abraço ao pastor Paulo Henrique de Oliveira. Eu estive assistindo o seu debate recentemente no Vejam Só com o pastor e professor Sérgio Monteiro. Parabenizar a todos que fizeram esse debate de um nível muito elevado. Sérgio Monteiro é um debatedor adventista muito bom. Eu quero aqui ressaltar realmente que o Sérgio Monteiro é um homem muito bom, bem preparado para expor seus argumentos, tá? E também dizer que o pastor Paulo Henrique também foi muito bem no debate. Eu gostei demais. Entre os debatedores que tiveram no Veja Só com o Sérgio Monteiro, eu achei que o Paulo Henrique foi o que mais se saiu melhor dentre todos. Apesar de todos que debateram foram muito bem. Queria também mandar aqui um abraço ao Marcos Lima, do grupo Fórum de Teologia. Esse áudio-vídeo também está destinado ao Fórum de Teologia, que vai também para o canal do Fórum de Teologia, a pedido aí do Marcos Lima, que é o responsável pelo grupo. E também esse áudio-vídeo está indo também para o meu canal Jorge B. Filho. Peço que vocês curtam, compartilhem o conteúdo para que esse canal ganhe mais espaço aí nas redes sociais, especificamente no YouTube. No debate, eu observei uma citação do pastor professor Sérgio Monteiro a respeito da literatura apocalíptica, J.J. Collins. Ele menciona J.J. Collins e que a obra é a imaginação apocalíptica. E ele falou um fato que é verdade, tá? Um fato que é verdade. As literaturas apocalípticas, elas não podem realmente, em sua maioria, ser tomada de uma forma literal. Apesar de não ser tomado de uma forma literalista, isso não quer dizer que o seu conteúdo ali não tenha uma ideia por trás daquele conteúdo ali apocalíptico, né? Cheio de figuras, de símbolos, de alegorias, né? Então o conteúdo desse vídeo aqui vai ser sobre a literatura apocalíptica e o Novo Testamento. Quero ressaltar que eu não vou ser exaustivo, porque esse aqui não é o meu trabalho. Eu não ganho absolutamente nada financeiramente com isso. Muito pelo contrário, eu gasto muito tempo e dinheiro com compra de material, com tempo disponível, né? E a gente também tem um trabalho secular. Todo o material que eu elaborei aqui, elaborei em torno de 30 a 40 minutos. E foi algo assim, realmente de imediato, tá? Então nós vamos tratar sobre a literatura apocalíptica e o Novo Testamento, né? Primeiro, nós vamos ressaltar aqui que a literatura apocalíptica, talvez ela tenha as suas origens, né? Após as profecias. Quando se encerra as profecias, houve aquele período de silêncio de profecia, né? Houve então o barulho das literaturas apocalípticas. Então a literatura apocalíptica talvez ela tenha a sua origem ali após as profecias, né? Alguns estudiosos até chegam à conclusão que a apocalíptica, a literatura apocalíptica, cria da profecia, né? Cria da profecia também com adaptações estrangeiras, principalmente do dualismo peça. Hoje alguns trabalham já com algo mais antigo, como a questão da influência
Sírio-Cananeia, tá? Sírio-Cananeia. Outros também estudiosos vão dizer que a apocalíptica, como eu citei, é cria, né, da profecia. E o fato de apocalíptica, alguns dizem que a apocalíptica deve ser cria, né, da profecia. E se ela é cria da profecia, alguns chegam à conclusão que ela é legítima, né? E se ela for uma importação pérsia ou sírio-cananeia, não é autêntica, né? Não é autenticamente bíblica, né? Só que isso não é verdade. Mesmo a literatura apocalíptica, ela sendo uma importação estrangeira do dualismo persa, isso não significa que ela não seja autêntica, né? Esses argumentos eu acho muito defeituoso. Por quê, JB? Porque as fontes, né, a partir das quais se desenvolve a ideia, ela não determina o valor inerente das ideias. Então, o fato da fonte ser estrangeira não significa que não determina que o valor inerente dessas ideias sejam verdadeiras, né? Isso é muito comum na própria literatura bíblica. Você pode ver até no Taná, né? na Torá. Muito das ideias centrais da própria Taná, de qualquer modo, elas foram adaptadas da mitologia dos cananitas, né? E outros povos do Oriente Próximo. Quando a gente observa ali o povo da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, antes mesmo da formação do povo hebreu, muito dos conceitos que foram formulados aí na Torá, elas já eram existentes entre os povos, né? Por exemplo, os próprios egípcios, eles já tinham a concepção de uma arca, né? A arca de Anubis. Eles tinham a concepção do templo, de sacrifícios para aplacar a ira da divindade devido ao pecado. O santo dos santos, né? Você já consegue ver sacerdotes nas religiões daqueles povos, né? Você consegue ver uma espécie de dízimo, né? Até o Shabatu, né? Tem o Shabatu babilônio, falado por Jevon Had na sua teologia do Antigo Testamento, né? Então, se a gente quiser descredibilizar as literaturas apocalípticas pelo fato de vir de uma área estrangeira, então nós vamos ter que descredibilizar aí muita coisa da Torá, porque muita coisa da Torá, antes mesmo do povo existir e compilar toda o Taná, já era bem existente entre esses povos, tá? Então é isso, muitas das ideias centrais da Bíblia, de qualquer modo, elas foram adaptadas do pensamento cananeu ou de outros povos do Oriente Médio, né? O fato, gente, é que as literaturas apocalípticas, ela tem uma assimilação, né, muito profunda com o dualismo persa, né? Então, vários estudiosos já assinalaram uma afinidade entre a revelação apocalíptica e a sabedoria mântica dos caldeus, né? O próprio Daniel, aí no livro de Daniel, que é uma literatura também considerada apocalíptica, no capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, Daniel ele opera como um sábio babilônico, né? Habilidoso na interpretação de sonhos, né? A própria figura de Enoque, em certa medida, é moldada como a figura de Emenduraque, que foi o fundador de Gildar, né, de Baros, né, e os adivinhos da Babilônia, né? Então, as literaturas apocalípticas, ela tem várias características, né, vários aspectos literários. Quais são os aspectos literários da literatura apocalíptica, né? Primeiro, as literaturas apocalípticas, elas têm uma expectativa urgente sobre o fim, né? Urgente sobre o fim. E esses aspectos apocalípticos da literatura apocalíptica você vai ver em todo o Novo Testamento, tá? Então,
da importância da apocalíptica e o Novo Testamento, porque os aspectos da literatura apocalíptica você vê em todo o Novo Testamento. É óbvio que a gente só tem um livro do Novo Testamento considerado como um livro apocalíptico, mas os aspectos apocalípticos você vai ver em todo o Novo Testamento, até nos Evangelhos, né? Como essa primeira caracterização, né? Expectativa urgente sobre o fim, né? Segundo, o fim como uma catástrofe, né? Pedro vai falar isso, né? Terceiro, a periodização e o determinismo. Quarto, a atividade de anjos, né, e demônios. Você vai ver bastante aí dentro das literaturas apocalípticas, a atividade de anjos e demônios. Quando você vai ver no Novo Testamento, existe uma ênfase em anjos e demônios que a gente não vê no Taná, né? Então, a literatura apocalíptica, ela foi fundamental para o desenvolvimento desse aspecto dentro da literatura do Novo Testamento, né? Outra característica também da apocalíptica, que é a salvação de caráter paradisíaco, né? Também outra característica da apocalíptica é um mediador, da literatura apocalíptica, um mediador. E outra característica também da literatura apocalíptica é o estado intermediário, tá? E é nisso aqui que eu vou ressaltar, né? Porque o que eu observei lá no debate, principalmente quando ele cita John Collins e a literatura apocalíptica, ele não trouxe, ele quis dizer que a literatura apocalíptica não dá uma ideia de um estado intermediário. Se foi isso que ele quis dizer, né, o pastor que eu admiro muito aí, o pastor Sérgio Monteiro, eu acredito plenamente que ele está equivocado, porque uma das características da literatura apocalíptica é o estado intermediário, tá? Então você vê aí a literatura possuindo essas características. Uma delas é o estado intermediário, né? É óbvio que nem todos esses elementos elas são vistas em todas as literaturas apocalípticas, né? Mas é muito comum, né, esse papel literário na apocalíptica. Inclusive, gente, todas essas características, como eu falei, apocalíptica, ela é vista em todo o Novo Testamento, né? Apesar de nem todo o Novo Testamento ela ser uma literatura apocalíptica, como eu ressaltei. O Apocalipse de João de Patmos, né, que é realmente uma literatura apocalíptica. Tem um autor chamado Caseman, que é muito conhecido. Ele demonstra muito bem, né, que a literatura apocalíptica ela teve um papel importante para a formação do cristianismo no primeiro século. Então, o Caseman diz, né, apocalíptica foi a mãe de toda a teologia cristã. E eu vou ressaltar aqui que as literaturas apocalípticas falam de vida após a morte, de estado intermediário, né? O professor até citou aí a obra de Enoque Etíope. Enoque Etíope, no capítulo de número 22, eu gostaria de ler. Enoque é uma literatura apocalíptica onde a gente vê vida após morte, a gente vê o estado intermediário. No capítulo 22 diz assim, né, quando Enoque é levado aí pelo anjo, né? Então diz assim no capítulo 22 de Enoque: dali partimos para outro lugar, e ele mostrou-me do lado do ocidente um conjunto de montanhas imensas e altas, de rocha maciça. Havia lá 4 cavernas profundas, amplas e lisas. 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? Respondeu-me então Rafael aqui é um anjo, um dos anjos, né? Anjos que estavam comigo. Estas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Olha só, essas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens
Esses lugares foram constituídos para a sua morada, até o dia do seu julgamento, até o dia do prazo e do tempo pré-estabelecido, quando então ocorrerá a sua sentença. Eu não vou ler todo o capítulo do Enoque e o Etíope, mas o que a gente observa na literatura apocalíptica de Enoque é o estado intermediário, né, de vida após a morte, não só de Enoque e Etíope, mas a gente tem o próprio Apocalipse, o Apocalipse de João de Patmos, que é uma literatura apocalíptica. O pastor Paulo Henrique até saltou Apocalipse 6, 9 e 11, ali é claro o estado intermediário, ali é claro vida após a morte, quando no capítulo de número 6, versículo de número 9 e versículo de número 11. A gente não vai fazer a questão do paralelo entre Enoque e Apocalipse, porque existe um ponto que diverge, porém o conteúdo de vida após a morte, de estado intermediário, é gritante em toda a literatura apocalipse, inclusive na literatura apocalipse de João de Patmos, né? Onde no capítulo de número 6, no versículo de número 11, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, outra característica da apocalíptica é que a apocalíptica ela está dentro desse contexto de opressão, onde o povo de Deus está sofrendo opressão por parte do império, está sendo perseguido, há um derramamento de sangue. Então a literatura apocalíptica surge dentro desse cenário, trazendo a ideia de que o juiz de todo mundo irá julgar, né? Irá trazer juízo. E é justamente essas almas clamando aqui no estado intermediário após a morte, clamando por juízo, clamando por justiça, né? Então é nítido você ver tanto na literatura apocalíptica de João, como na literatura apocalíptica de Enoque. Essa é uma das características de Apocalíptica. Você pode ler aí a obra própria citada pelo professor, A Imaginação Apocalíptica, de J.J. Collins. J.J. Collins vai trabalhar também esse aspecto literário, como vida após a morte, dentro da literatura apocalíptica, tá, gente? Então, é isso aí, literatura apocalíptica, tanto de João como de Enoque e tantas outras, fala do estado intermediário. E como o Novo Testamento tem um impacto muito forte dentro dessas literaturas, é óbvio, o estado intermediário é bem visto aí no Novo Testamento, né? É um dos caracteres nítidos em todo o Novo Testamento, é o estado intermediário, tá? Então, shalom a todos, aí um ótimo Shabbat Shalom, final de semana de paz. É bem resumido, tenho outras coisas para fazer, outros compromissos para fazer, mas deixo aqui minhas considerações, parabenizando aí a todos pelo debate que fizeram, debate de alto nível. Paulo Henrique, muito parabéns mesmo, amei demais os argumentos, as respostas. Sérgio Monteiro também, meus parabéns. E a gente só tem aqui a ganhar aí com um debate de alto nível aí como esses dois debatedores. Que o Eterno abençoe.